Boa noite, minha gente. Boa noite para você que está acompanhando aqui a live, mais uma do Política FC. Hoje o papo vai ser sobre autismo e educação. Os desafios que a pessoa autista enfrenta na sua inclusão, na inclusão escolar. E para isso a gente vai chamar aqui a nossa convidada de hoje, que é a pedagoga Iana Cruzoé. Olá, boa noite, Gustavo. Ai, Ana, seja bem-vinda. Muito Bem-vinda obrigada. prontamente nosso convite para esse bate-papo de hoje e vamos começar, né? Eu queria saber, assim, como é que a escola regular está se preparando para poder receber esse público novo, esse desafio que é o aluno autista. Sim. Como que elas estão se preparando? Eu acho que é uma constante busca por receber, né? Os alunos de uma forma geral e ainda mais os alunos que possuem alguma deficiência, os autistas. É um desafio um pouco maior. Eu gosto até, Gustavo, de trazer uma metáfora do Celso Antunes, que ele fala assim: um médico no hospital, ele tem diversos pacientes nos quartos e ele precisa dar atenção, dar suporte, precisa acompanhar todos esses pacientes. Contudo, ele tem também pacientes na UTI, que ele precisa de um olhar diferenciado para aquele que está na UTI. Não, nem melhor nem pior, mas diferenciado. E eu penso que deva ser dessa forma também nas escolas, né? O professor, ele assume uma demanda muito grande na sala de aula, com turmas cheias, às vezes até hiperlotadas, mas cabe um olhar diferenciado para crianças que possuem alguma dificuldade, não necessariamente uma deficiência, não necessariamente um autista, mas eu acho que cabe sim esse olhar mais cuidadoso, né? Eu diria. Como que elas estão se preparando? Então, a gente já fala de inclusão há muito tempo, né? Na verdade, após o século XX, no pós-guerra, houveram muitas transformações e surgiu aí o direito, a Declaração dos Direitos das Crianças e dos Homens, e isso já visava essa integração. Muitas crianças foram abandonadas, órfãos, foi aí que foi começando a aumentar esse número e começamos a pensar, o que é que podemos fazer para que essas pessoas possam participar ativamente das atividades que a gente tem na nossa sociedade, né? E a partir daí começou-se a discutir sobre integração, até que chegamos hoje nessa inclusão, né? Mas já falamos de inclusão há muitos anos, pelo menos há mais de 30 com a nossa Constituição Federal de 88. Ela já trazia esse viés mais inclusivo, né? No momento que ela traz que a educação é para todos, que a escola, todos somos iguais perante a lei, isso é inclusão. Então eu penso que a gente já vem discutindo isso, e esses diálogos, essas discussões têm se intensificado com o passar dos dias, com o passar dos tempos, e é super pertinente, né? Porque lidamos com isso a todo momento, lidamos com as diferenças, somos todos diferentes a todo momento. Então, é importante que hajam esses espaços de diálogo, esses espaços de troca, para a gente poder entender como lidar melhor com essas crianças, com essas pessoas que exigem um olhar mais cuidadoso, né? Numa sala de aula, por exemplo. Nesse sentido, seria uma adaptação estrutural, metodológica? Como seria? Eu, eu penso que tudo, né? Desde um acesso de rampa para um deficiente físico, a uma adaptação da comunicação para os autistas, por exemplo. Sabemos que tem autistas não verbais e nós precisamos buscar uma forma de nos comunicar com ele. Tem a fonoaudióloga Laura Giotto, uma vez ela fazendo uma palestra, ela trouxe a imagem de ela trouxe um vídeo de um jornal russo e passou, né, e perguntou: quem aqui entendeu o que o jornalista falou? E ninguém tinha entendido, porque ele falou em russo, né? Mas ele falou. Só que ele não se comunicou, porque nós não conseguimos entender o que ele trouxe. Aí depois ela passa um vídeo de tempos modernos, que é aquele vídeo que não tem fala nenhuma, né? É só
imagens e tal. E ela perguntou assim, ele falou? Aí todo mundo na plateia fez, não. Mas a gente conseguiu entender o que ele fez, não conseguimos? Sim. Então ele se comunicou. Então a comunicação ela vai muito além da linguagem. Então eu penso que sim, que essa adaptação no espaço escolar tem que permear todas as áreas. Não só estrutural, no caso dos autistas, com uma poluição visual menor, né? Com a estruturação de onde deve sentar aquela criança, porque sabemos da fácil distração, sabemos que os autistas têm uma facilidade muito grande de se distrair. Então, o lugar que senta é importante, a decoração da sala, como que aquela sala está estruturada, como que aquela sala está montado o painel nas paredes, né? Escola a gente expõe muito o trabalho dos meninos, então, de que forma que a gente pode expor, mas não poluir aquele ambiente, não facilitar essa distração da pessoa com autismo. Então, desde o estrutural, todos esses sentidos, essas questões estruturais mesmo, até o pedagógico, né? É importante que haja adaptações das atividades, adaptações da comunicação do professor, adaptação das avaliadas que aquela criança vai fazer. Então, cada caso é um caso, temos que entender qual que é a necessidade daquele aluno. Ele tem uma dificuldade na leitura, porque a letra está muito pequena, então vamos aumentar a letra. Ele tem uma dificuldade no momento da interpretação, então vamos melhorar as questões, vamos ser mais objetivo, mais claro, né? Mais conciso, para que ela tenha autonomia de realizar aquela atividade. Eu bato sempre nessa tecla. O importante de adaptarmos uma atividade ou uma avaliada é dar autonomia. A gente precisa buscar essa autonomia. Aquela criança ela tem plena condição de resolver, de fazer as questões, a gente não pode subestimar. E a intenção do adaptar é justamente essa, é que ela perceba que ela pode e vai conseguir sozinha, né? O objetivo de adaptar a atividade é essa, não é que ela não dê conta de fazer a atividade como igual a de todos os alunos, muitas vezes até né? Não tem necessidade de adaptação alguma, mas a intenção, a busca por essa adaptação é justamente nesse sentido, para que ela tenha uma condição de fazer aquela atividade sem mediação, para que ela dê conta daquilo com autonomia. Tem uma pergunta aqui, uma pergunta feita pelo nosso colunista Paulo Correia. Oi, Paulo. Ele fala o seguinte: mas a relação entre a escola e a família para o desenvolvimento escolar é importante, né? Sim, perfeito. Essa relação escola e família é extremamente importante. Independente de qual seja a criança, tem que haver uma boa relação. Os pais também precisam buscar escolas que eles comunguem dos mesmos pensamentos, que eles comunguem do mesmo costume, né, da mesma cultura da escola, e esteja sempre em troca. Principalmente no caso dos autistas, porque eles precisam normalmente, eles precisam de um acompanhamento multiprofissional. Então, às vezes ele tem TO, às vezes ele tem psicólogo, às vezes ele tem ABA, às vezes ele tem neuropediatra, fisioterapia, vai depender da realidade de cada criança. Então, a gente precisa alinhar isso. Eu falo sempre que a escola precisa também marcar reuniões com esses profissionais para que se faça trocas, né? Família, profissionais envolvidos, sempre trocando em prol do desenvolvimento e da aprendizagem daquela criança. Então, a relação com a família, para mim, é um dos pontos mais importantes numa escola. É necessário que se tenha, sim, essa relação. Perfeito, Paulo. Exato. E eu estava vendo um vídeo, antes de entrar aqui com você, alguém estava falando a respeito de um mediador. Uhum. E como seria o papel desse mediador? Seria alguém formado na área de pedagogia, algum psicólogo? Seria? Pronto. A gente tem 3 tipos de mediadores. O primeiro deles é o ADI, que é Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. A gente encontra mais eles na rede pública de educação, né, de ensino. Esse ADI, na verdade, ele não precisa ter uma ele precisa ter uma formação dentro daquela área da inclusão, mas a realidade prática é que eles não têm.
Eles são pessoas indicadas por alguém da Secretaria Municipal de Saúde ou da própria escola e assumem o cuidar dessa criança, né? Desde a levar ao sanitário, a acudir no momento de crise, de nervoso, a tudo, né? A gente é até contra a lei, Gustavo, porque assim, a lei fala que em caso de comprovada necessidade, a criança com autismo ela tem direito a um acompanhante qualificado, capacitado para estar ali naquele lugar. Eu nem gosto dessa palavra capacitado, porque parece que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, a gente precisa se capacitar, não sei, né? Eu gosto mais da qualificado. Então, por que que o ADI na escola pública não tem essa formação? Né? E não é criticando não, mas é porque a gente estuda isso, a gente busca saber e muitas vezes a gente recebe um ADI que não sabe nem o que é autismo. Então como que ela vai lidar com essa pessoa que ela não sabe nem o que é o autismo, né? Além do ADI tem também o acompanhante pedagógico, que geralmente é um estagiário de pedagogia ou de psicologia, é mais a realidade da escola particular, e aí tem mais um acompanhamento mais voltado nesse sentido, já se busca uma pessoa que pelo menos tenha uma matéria de 60 horas de educação inclusiva na faculdade, que é muito pouco, mas já tem alguma formação naquela área da inclusão, do que vem a ser autismo, né? E tem também o acompanhante terapêutico, o AT. Esse acompanhante terapêutico, ele faz mais ou menos a função de um terapeuta ocupacional. Ele está ali para ajudar e guiar aquela criança, aquele adolescente, né, nas suas demandas rotineiras, diárias. Então, interação social no recreio, né? O que o TO geralmente faz, vem esse acompanhante terapêutico. Então, vai dar realidade. A criança está precisando de um suporte mais para interação social ou para um suporte mais pedagógico? Né? Se naquele momento, porque é de momento também, naquele momento ela pode estar precisando mais do pedagógico, aí cabe o acompanhante da área de pedagogia, mas ele pode desenvolver esse lado pedagógico e precisar mais de um suporte na interação social, porque observa-se que aquela criança fica muito isolada na hora do recreio. Aí entra mais o AT, que geralmente é um estagiário de psicologia, pode ser também. Exato. Falando um pouquinho de legislação, Uhum. vendo a Lei 12.764, que foi sancionada em 2012, ela exige que a criança esteja matriculada em uma escola regular. É a Lei Berenice Piana, né? Exatamente. Uhum. O Ministério Público ele exige que as escolas, sejam elas públicas ou particulares, cumpram a lei. Eu queria saber assim, como é que o Ministério Público tem acompanhado esse processo. Bom, tem uma promotora chamada Cíntia Gonais, que ela tem feito um trabalho fantástico aqui. Lógico, ela não é a cuidadora de tudo o que acontece, né? Porque não dá conta. São muitos casos de escolas que recusam, escolas que não querem matricular, e essas mães vão buscar o Ministério Público para poder ter esse suporte, né, judicial. Eu vejo um trabalho muito bem feito, que funciona. Quem buscar aí o trabalho de Cíntia Gonais pode ter certeza que ela tem buscado fazer com que aconteça essa inclusão da pessoa com deficiência, do autista, dentro das escolas, das salas de aula de ensino regular. Porque é o que prevê a lei, né? A gente precisa desse social, e eu penso, Gustavo, que os outros alunos e o professor e toda a comunidade escolar tem muito mais a aprender do que aquele aluno com autismo, né? Até porque a inclusão, ela não pode ser só escolar. Ela precisa ser uma inclusão social. Então, a gente deve saber lidar e respeitar o outro, respeitar os limites, as necessidades, né? Respeitar que aquele outro não gosta de barulho, respeitar o espaço do outro. Então, eu acho que o espaço escolar contribui muito para que a gente aprenda a viver, aprenda a trocar, aprenda a amar, aprenda que existem formas diferentes de enxergar a vida, de enxergar o mundo, né? Não é nem pior, nem melhor, nem errada, nem certa, é apenas diferente. As diferenças estão aí em todos os lugares. Aqui tem uma pessoa comentando, ótimo saber que tem escolas assim, porque muitas não têm.
na verdade, o que eu vejo é que as escolas estão cumprindo a lei. Elas não estão, assim, ligadas nessa questão da responsabilidade social Uhum. e vetores de socialização. E até porque é um Isso, processo de dupla troca. isso, perfeito, perfeito. Isso mesmo. É, Mas acho que a gente está caminhando, viu? Ainda que a curtos prazos, estamos caminhando para essa inclusão acontecer. E devemos valorizar, sim, esses pequenos passos, que eu acho que já são grandes, né? Eu acho que ainda há muito o que se fazer pela inclusão, principalmente escolar. Mas eu acho que a gente já está fazendo bastante também. Só em ter professores que às vezes entram em contato comigo e, Ana, tô com a aluna assim, me ajude, como é que eu faço? Poxa, que legal essa live, você vai estar falando sobre isso? Ah, eu tô querendo aprender um pouco sobre isso. Então, quando desperta esse interesse, não só do professor, não só da comunidade escolar, para mim já é um grande passo, né? aqui tem muitos comentários aqui. Meu filho autista tem 9 anos. Ultimamente tenho percebido que ele está desenvolvendo melhor em casa. Uma educação em casa seria adequado? Aí precisa ver. Primeiro a legislação, né? Na legislação brasileira não é permitido que essa educação seja feita em casa. E eu acho que vai de cada caso. A lei, ela garante essa matrícula na escola regular, mas às vezes aquele aluno vai desenvolver melhor numa escola especial. Eu não sou contra as escolas especiais, eu sou totalmente a favor da inclusão, mas eu penso que em alguns momentos seja necessário, sim, um trabalho mais voltado com pessoas que se especializam naquilo, né? Que buscam entender, que compreendem melhor como que aquele sujeito lida com as adversidades da vida. Então, é muito relativo isso. Talvez depois de um tempo, numa sala especial, ele desenvolva melhor quando ele for para a sala regular, entende? Então eu penso, é muito, é muito delicado falar sobre autismo, né, Gustavo? Porque cada pessoa é única. A gente não consegue dizer assim, olha, aqui as características do autismo, todo autista é assim, todo autista é assado, todo autista faz isso. Não tem. Um autista é completamente diferente do outro. Então vai da realidade de cada um. Tem níveis muito graves de autismo que não sei até que ponto é válido essa educação em escola regular, sabe? Às vezes ele vai desenvolver mais no outro espaço. Então eu acho que cabe analisar cada caso direitinho. O que é melhor para aquela criança naquele momento? Será que é melhor o comportamento, o TCC, né? A linha mais comportamental, a ABA, esses métodos de ajuda, inclusive pedagógica? Ou será que é melhor uma psicanálise? O que é melhor para aquela criança naquele momento? Eu não sei, muita gente me pergunta assim, você defende mais a psicanálise ou o comportamentalismo? Você defende mais que linha? Gente, cada pessoa é única, independente de qualquer condição, e cada momento da vida da pessoa é único também. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração. Tem momentos que... Eu vou dar um exemplo meu. Hoje eu faço terapia com um psicanalista, mas minha casa foi assaltada e eu fiquei com muito medo há um tempo atrás e eu não conseguia mais me sentir segura dentro da minha casa, foi bem tenso. E nesse momento eu busquei um psicólogo da linha comportamental, porque nesse momento o ideal, o melhor seria o comportamental, porque ele traria um reforço mais assim, imediato, para meu medo amenizar ou passar. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu concluí, eu fiz 2 anos de terapia na linha comportamental e agora eu faço a terapia psicanalista. Então, é o momento da pessoa. Vai de cada pessoa e não só de cada pessoa, mas do momento que ela vive. Uma vez uma mãe me perguntou assim, e Ana, eu estava querendo que meu filho fizesse aba. O que é que você acha? Eu não sou contra o aba, muito pelo contrário, eu gosto muito, acho que a criança desenvolve muito. Mas essa criança era muito... O cognitivo dela era espetacular. E eu disse à mãe, eu não vejo necessidade do seu filho fazer aba. Aí ela, não, eu estou pensando em aba para interação social. Aí eu já concordo. Entende? Então vai de cada realidade, vai de cada momento, vai de cada família, de cada espaço. Tudo isso a gente precisa analisar direitinho, com muita cautela. Falando mais do ABA, né? Eu queria saber, assim,
o que seria esse método e quais as vantagens e desvantagens. Ok, eu não sou especialista em aba, não fiz cursos também. O que eu sei de aba é dos meus estudos e dos meus alunos que eu acompanho que fazem, tá? Mas o que é que eu posso falar sobre o aba? O aba, ela segue, é um método que é um nome em inglês. Eu esqueci ele agora, mas eu posso depois trazer o significado. Vou pesquisar aqui rapidinho. Mas ele trabalha observando esse comportamento da criança, muito voltado na repetição, né? Em reforçar aquela criança positivamente. Então, se espera-se um comportamento dela e não se tem, não se reforça positivamente. Entendeu? É mais nessa linha de reforços. Reforços positivos. Eu preferia, Gustavo, não entrar muito nesse assunto, porque não é a minha área mesmo. Tá? O que eu sei de aba, eu não trabalho com aba, eu não faço aba com os meus alunos. Eu sou pedagoga, professora, sem método. O meu método é o que eu aprendi da vida, o que eu aprendi na universidade. Mas eu gosto, eu vejo muitos alunos evoluindo muito com o aba. Aprender é uma forma diferente, né? De aprender a ler e escrever, aprender interação social. Mas eu sei que é muito baseada nisso, de reforço, de se reforçar. Aquela atitude é a que a gente espera, vamos reforçar. Mas eu posso estar falando alguma coisa que não seja correta, tá? Então, eu prefiro não entrar nesse assunto. Certo. Eu queria saber com relação à acessibilidade desse aluno. Você Uhum. acha que as escolas ainda encontram desafios para adaptar as suas metodologias, espaços? Eu acho assim, existe um despreparo ainda muito grande, né? E muitos professores acabam se vitimizando. Ah, não, vou... E eu falo isso do meu lugar de fala de professora mesmo. É uma crítica do que eu vejo, do que a minha realidade me mostra. Eu vejo muitos professores falando assim, ah, não, mas é autista. Deixa lá, não vai aprender esse assunto, não. Deixa, passa logo esse menino. Já vi falas desse tipo. Já vi falas assim também. Pô, já chamei a mãe, já conversei, já chamei a família. A família também não se mobiliza, não traz um diagnóstico, fica presa ali aquele diagnóstico. Ontem até eu fiz uma live sobre isso. Gente, antes de qualquer diagnóstico, é uma pessoa que está ali e você é um professor que precisa garantir a aprendizagem dele. Então, nós, professores, precisamos nos perguntar o que é que eu posso fazer. Não vai existir manual. A gente não pergunta como eu posso fazer, a gente pergunta o que eu posso fazer, né? Porque o como não vai existir essa resposta. Não tem manual, não tem receita, não tem livro que te diga o como você vai fazer. A gente precisa se questionar e perceber, olha, o que é que eu posso fazer por essa criança? Vamos lá. Buscar. Quais são os interesses dele? O interesse dele é Mario, é Sonic, é futebol, é Fórmula 1. Então, focar nisso e dentro disso a gente criar um vínculo, estabelecer um vínculo com aquela criança e a partir daí é que ela vai começar a se desenvolver e aprender. Tem um relato de uma professora que ela deu uma palestra lá como convidada, né, uma vez na minha aula da pós, e ela trouxe um relato assim. Ela professora da educação infantil, tinha um aluno autista, e esse aluno não comunicava com ninguém. Não comunicava, não estou falando de falar, tá? Ele não se comunicava com ninguém. Chamava o nome, ele não respondia, tentava-se um diálogo, ele não conversava. Não havia comunicação, nem com a professora, nem com os colegas. Até que um dia ela estava sentada na cadeira e o menino puxou um fio de lã da blusa dela. Nesse momento que ele puxou, ela olhou. Quando ela olhou para ele olhou para ela assim, esperou qualquer reação dela, ela olhou de volta e fez: você quer puxar? Ele não respondeu, não balançou a cabeça, não fez nada. Ela fez: puxe. E ele puxou o fio de lã da blusa dela, até descosturar uma boa parte da camisa, mas foi ali que ela estabeleceu um vínculo, foi ali que ela conseguiu ter uma comunicação com aquele aluno, e a partir disso, a partir desse caso, ela começou a desenvolver a aprendizagem dessa criança. Como? Ah, estamos aprendendo letras, então beleza, hoje a gente vai cobrir com a lã a letra A. E a criança começou a fazer as atividades. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos saber quem é aquele aluno. Por isso é tão importante, antes da gente começar a dar uma aula, a gente ter uma entrevista, perguntar a família, quais são os interesses, quem é essa criança, como ele é, quais são
as habilidades, quais são as dificuldades, conhecer aquele aluno, junto com a família e os outros profissionais, e depois a gente vai tentar estabelecer esse vínculo. Somente depois, eu penso assim, somente depois que a gente consegue estabelecer um vínculo com a criança autista, com o aluno autista, é que a gente vai conseguir desenvolver essa aprendizagem, esse desenvolvimento como geral, né, na vida da criança. Então, o primeiro passo é isso aí, é estabelecer esse vínculo, é deixar de lado, não, porque ele é autista, ele não dá conta, deixar de subestimar, o professor, ele precisa acreditar que aquela criança vai conseguir. Se ele não acreditar, nem a própria criança vai conseguir também, né? É preciso que haja esse estímulo, esse incentivo, essa confiança que aquele aluno vai dar conta. Ele só faz de uma forma diferente, às vezes não foi que teve essa semana, eu botei uma questão que era uma fábula, o texto era uma fábula com um aluno meu, e aí uma das perguntas sobre a fábula era assim, localize a moral da história. E a menina me respondeu assim, está na última linha. Ela não está errada, né? Ela está certa. A fábula, a moral estava na última linha. Concreta. Exatamente. Então, assim, por que eu vou bloquear aquela resposta? Eu não bloqueei, ela estava certíssima. Ela entendeu o que era moral. Então, a gente precisa, nós professores, ter um outro olhar e perceber que aquela criança está aprendendo, aquela criança está desenvolvendo. Às vezes, de uma forma diferente, né? A gente tinha uma resposta. A moral sei lá, quanto mais... Quem guarda tem, quem come guarda tem. Um exemplo. Mas ela me disse onde estava a moral. A moral estava no final, na última linha. Então, foi uma forma diferente de me trazer a mesma resposta. O que é que mudou nessa resposta? Por que eu não consideraria certo? Né? Então, é nesse sentido. Certo, tem uma pergunta aqui de um dos nossos de Paulo, de um outro Paulo, que foi entrevistado semana passada. Estão sendo fechados alguns espaços para especiais aqui em Salvador por conta da pandemia. Quais as consequências para os educandos especiais e seus vínculos? Eu tenho trazido muito isso. As aulas online, a importância das aulas online, para mim, hoje em dia, não é nem muito essa questão do pedagógico, sabe? Acho que o pedagógico entra também, mas hoje a nossa preocupação não é muito voltada para isso. É manter esse vínculo entre a escola e o professor, porque como é que o professor vai adaptar uma atividade se ele não conhece aquele aluno? Então, eu penso que as consequências disso eu não vou saber lhe dizer. A gente só vai saber depois que passar tudo isso e ver como é que fluíram as coisas. Mas de uma coisa eu tenho certeza, não pode parar a estimulação. Né? As intervenções, as mediações, as estimulações, elas têm que continuar para que essa criança ela continue desenvolvendo, continue aprendendo e não pare. Porque quando para retomar, inclusive, é um hábito, né? Estudar é um hábito. Quando a gente fica muito tempo sem estudar, eu pelo menos, vou pegar um texto, eu tenho que ler 3 vezes uma frase, porque eu não me concentro, eu não estou ali naquele hábito, até eu retomar esse hábito, então com eles também é assim, né? Então, para que não haja até regressão, o estímulo é importantíssimo. Então, em casa, no online, se não está funcionando, abrir espaços de educação especial, se jogue. O importante é manter isso, né? Você acha que deve haver um processo de adaptação da educação para esse segmento nesse período de pandemia? Eu acho que sempre vai haver adaptação. A gente está sempre se adaptando a alguma coisa. Seja um assunto novo durante o ano, seja a sala nova porque mudou de ano, um colega que entrou no meio do ano, a gente vai ter que sempre se adaptar. Então, com certeza, ele vai viver um espaço diferente do que ele estava habituado a frequentar, que era a escola regular. Ele vai agora num outro espaço, encontrar pessoas que também são diferentes dos seus colegas, são outras pessoas. Então, tudo sim é um processo de adaptação. E quando ele retornar à escola, provavelmente ele vai ter que se adaptar novamente. Todas as crianças, né? Não falo só... e nós, professores, também. Inclusive porque depois dessa pandemia, muita coisa vai mudar, né? Questão de... Até que a gente seja vacinado
que a gente consiga todo mundo, o país inteiro, todas as pessoas serem vacinadas e coisa e tal, até lá a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Eu estava lendo essa semana que as vacinas possivelmente aqui no Brasil vão chegar em junho do ano que vem. E aí, como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser essa adaptação no retorno pós-pandemia? Então, tudo é uma questão de adaptação, mas não vejo impossibilidades de se adaptar. Uns vão demorar mais, outros vão se adaptar mais facilmente, até surpreende muitas vezes, mas todos acabam se adaptando, né? Tendo frequência, tendo vontade, tendo estímulo, a gente vai conseguir todo mundo se adaptar. Nós, professores, também. A gente passou por uma adaptação e vamos ter que passar por outra agora. Eu que trabalho com educação infantil, para mim, a minha grande questão é como é que eu vou ter um aluno que, criança, corre, cai, e o aluno eventualmente vai chorar, vai precisar de um colo. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou poder carregar essa criança? Como é que vai ser, né? Nós, brasileiros, que somos tão chegados ao abraço, ao calor humano, ao acolhimento, ao dar colo, é característica nossa. Ainda mais com crianças, eu trabalho com grupo 4. Então, como vai ser isso? Para mim é um grande questionamento. Como é que vai ser quando tudo isso acabar, né? Quando voltarmos, porque ao normal não existe, né? Vamos vivenciar um novo normal, eu diria, mas esse retorno tem me deixado bem ansiosa, viu? Para saber como é que vai ser. Eles são muito pequenininhos. Tem um comentário aqui. Fiz psicopedagogia e eles não trabalham muito como trabalhar com autismo. Ou foi no curso que eu fiz. E hoje, nós professores temos agora 100 crianças, estamos tendo um autista na nossa sala de aula. Eu queria falar justamente sobre isso, sobre essa preparação profissional, né? Esse treinamento, essa formação profissional. Você acha que as faculdades, as universidades estão tendo essa capacidade de formar profissionais para lidar com esse tipo de aluno, com esse segmento que está crescendo na escola regular? Infelizmente não, viu, Gustavo? Eu acho que ainda deixa muito a desejar. Mas é aquela mesma história, já estamos dando os primeiros passos. Então, na UNEB mesmo, a gente tem eu peguei uma disciplina de educação inclusiva que era de 60 horas. Foi o único momento que eu vi falar sobre inclusão durante os meus 4 anos de graduação. Então, assim, acho que ainda deixa muito a desejar, porque é uma disciplina para falar sobre inclusão. Observe que não é uma disciplina sobre autismo, é uma disciplina sobre inclusão. Como que uma faculdade de graduação, que está formando futuros professores, não vai falar de diferenças? Para mim não faz sentido, né? Eu acho que tem que haver uma revisão curricular dessas faculdades, e adaptação, né, flexibilização desse currículo, nesse sentido de trazer mais informações, de trazer mais espaços de troca entre os estudantes e professores universitários, para poder a gente ter mais condição de compreender como lidar, né? Mas, de qualquer forma, eu penso que toda a profissão, a gente nunca deve parar de buscar nos atualizar, né? De buscar, de continuar estudando, de buscar. Eu sei que muitas vezes nós, professores, não temos o suporte desejado pela instituição de ensino. Não temos tempo, o professor tem a condição de trabalho do professor é bem complicada, porque é uma carga horária relativamente alta, né? A gente tem, geralmente ninguém é professor só de manhã, ou só pela tarde, ou só pela noite. A pessoa dá aula de manhã, à tarde faz uma outra coisa, porque o nosso salário é ainda muito precário, a gente precisa também perceber que a nossa profissão ainda é muito desvalorizada aqui, logo a nossa, né, que é uma profissão tão importante, formadora de tantas outras profissões futuras. Então, ainda falta muito, mas eu vejo que tem muitos professores que buscam, existem muitos cursos gratuitos, inclusive, na internet. Lógico, temos que ponderar, precisamos analisar direitinho não é validade,
Como que funciona esse curso? Será que o que eles estão me trazendo ali de conteúdo é realmente relevante, é realmente verdadeiro? Como é que funciona? Quem é que está promovendo esse curso? Porque tem muitos. Mas o professor que quer, ele busca, ele vai atrás disso, ainda que com todas as dificuldades, né? Eu fiz graduação e especialização ao mesmo tempo. Hoje eu trabalho o dia inteiro e faço 2 pós, então quem quer vai atrás, vai muito também do querer. A gente precisa encarar a docência enquanto arte, e não como técnica, né? O professor, ele tem que querer ser professor. Eu lembro que uma vez na faculdade, logo no início, assim, a professora fez uma dinâmica e perguntou assim: por que vocês escolheram pedagogia? E uma das respostas ressoa aqui na minha mente até hoje. A menina respondeu assim: não, eu queria psicologia, mas eu marquei errado. Então, como assim marcou errado e está lá cursando pedagogia, né? Então, eu acho que ainda falta muito dessa conscientização das pessoas de fazer um curso de pedagogia tem que ser levado a sério. Estamos formando vidas, estamos formando pessoas, né? O professor, ele tem um papel extremamente fundamental na vida daqueles que passam por ele, na vida dos seus alunos, dos seus educandos. Então, cadê essas pessoas que querem fazer pedagogia porque amam, porque gostam, que encaram a docência como arte? E não como apenas mais uma profissão que eu vou ali, trabalho, recebo meu salário e vou embora. A maioria dos professores que não buscam essa qualificação profissional são professores que não gostam de ser professor. Entende? Então, lógico, se eu não gosto, qual é a graça que eu tenho de estudar mais aquilo? A gente passa a escola inteira escutando: não, já está acabando, quando você passar na faculdade você só vai estudar o que você gosta. Não é assim? Eu escutei muito essa frase na minha adolescência e na minha infância. Mas ser professor só por ser, a gente precisa ter esse cuidado, né, Gustavo? São vidas que estão ali, a gente está lidando com vidas também, né? Como muitas outras profissões. E é uma questão de vocação, né? De Vocação. lidar a formação das crianças. E por falar em formação, você acha que o ideal de acompanhar essa criança autista seria desde a educação infantil, assim como é no ensino regular? Sim, o diagnóstico do autismo, ele geralmente demora um pouco, né? Por ser um diagnóstico clínico, que depende muito de observação em diversos espaços, acaba demorando um pouco. Mas o quanto antes ter esse estímulo, o quanto antes ter essa intervenção, mais a criança vai se desenvolver. Então, se começar desde a educação infantil, a probabilidade que ele se torne cada vez mais autônomo, independente, é maior do que uma criança que começou a ter, um adolescente, que começou a ter acompanhamento aos 14 anos, por exemplo. Né? E aí entra também a importância do diagnóstico. Ontem, na live de ontem, nós conversamos muito sobre isso, e é nesse sentido, o diagnóstico é sim importante, mas para isso, para nos guiar, para nos orientar. Quando a gente conhece, ok, aquele meu aluno tem autismo, mas o que é autismo? A gente pode buscar conhecimento, né? Só que o diagnóstico também não pode ser maior do que a subjetividade da pessoa. Antes de ser um autista, ele é gente, ele é pessoa, ele é um sujeito. Então precisamos entender isso antes de qualquer diagnóstico, porque o diagnóstico também pode subestimar, pode rotular. Quantas vezes a gente chega na escola e diz assim: aquele Davi é autista, ó o autista. Qual é o nome daquela criança, gente? Ele é uma pessoa, é um sujeito que está ali, né? Ele não é um autista, ele é uma pessoa. Então, vamos refletir um pouco sobre isso, sobre a subjetividade, sobre a importância desse diagnóstico, que eu não condeno, não acho que não seja importante, mas eu acho que ele deve nos guiar, nos orientar e não fazer com que a gente subestime. Aí, ó, recebeu o diagnóstico de autista, ele não vai fazer essa atividade não, menina, deixa lá. Entende? Não, cadê? Ele é meu aluno. Vem cá, fulano, senta aqui. Qual é a sua dificuldade? O que você não gostou nessa atividade? Vamos refazer? Vamos pensar aqui numa forma de buscar uma outra forma de que você compreenda esse conteúdo. O que é que está faltando? Vamos para a parte prática? Eu estou com um aluno que a gente está estudando misturas. Mistura homogênea, mistura heterogênea. E aí... no abstrato, lendo o livro, ele não estava dando conta.
Quando eu perguntava, que mistura é essa? Heterogênea, homogênea? Então, quando a gente foi para o concreto, ele conseguiu, misturou a água, o sal, o azeite, o óleo, várias coisas, e no concreto ele conseguiu perceber. Então, é possível fazer acontecer a aprendizagem, né? Mas devemos cuidar para não subestimar esse aluno. O professor ele tem que querer fazer com que essa aprendizagem aconteça. Enquanto ele não encare essa docência enquanto arte, ele veja essa docência enquanto uma técnica, um curso, uma coisa mecanizada, não acredito que vá muito longe, não. Certo? E eu queria saber, assim, a gente está falando muito de inclusão. Inclusão é uma palavra muito recente e é um desafio para todo mundo, para a sociedade, no que tirar a escola, que é o primeiro espaço de interação de uma criança. Eu queria saber quais são os impactos desse processo de inclusão da criança e no que vai se resultar futuramente. Eu penso que implica em aprendizagem, não só para a criança de inclusão, né, mas para a comunidade como um todo. Tem um outro relato bem interessante também, Gustavo, sobre isso, desse meu aluno autista que estava muito incomodado com os ruídos da escola e se incomodava demais, né, ele botava muita mãozinha aqui, e ele resolveu ir com o fone de ouvido. Quando ele chegou lá, na escola, os outros coleguinhas riram, não, ele tá usando fone, olha lá, nem tá escutando música, kkk, né? Coisas de escola, coisas de criança. E aí a turma dele se reuniu e teve a iniciativa de todo mundo ir com fone de ouvido. O que é isso, se não aprendizagem? Entende? Então, eu penso que implica muito nessa aprendizagem. É como eu falo, disse e repito. Ao incluir um aluno com deficiência, não só esse aluno vai ter aprendizagem. Às vezes, os outros alunos vão aprender muito mais. O professor vai aprender muito mais. Implica em aprendizagem. E os resultados disso, empatia, humanidade, amor, compreensão, percepção do outro, né? Então, eu penso assim. A convivência em si só já é um processo de aprendizagem. Exatamente. E, praticamente na escola, que é o segundo espaço de convivência dessa criança, Exato. Isso tem que ser fortalecido. Porque na família tem a questão do histórico dessa criança e vai depender muito desse primeiro momento de socialização. Com certeza. E o espaço escolar é um espaço com a diversidade de atores, né? Independente de qualquer coisa, somos todos diferentes em nossas habilidades, em nossas dificuldades. Eu tenho dificuldade absurda com física, mas por outro lado eu adoro redação, adoro língua portuguesa. Todos nós temos nossas facilidades, nossas dificuldades. Então, a escola precisa valorizar, não só aceitar e entender as diferenças, mas elas precisam ser valorizadas. E, na verdade, seria, na prática, a vivência da troca de saberes. Porque a troca de saberes não é a questão da informação em si, do conteúdo, mas sim da prática. E eu acho que a escola, percebo dessa forma, que a escola se torna esse espaço de prática. Sim. E não é só a prática da teoria, é a prática pela prática. Perfeito. Não sei se você vê da mesma forma. É a vivência, né, Gustavo? É ali que a gente aprende a se relacionar. Até então, a criança está dentro de casa, muitas vezes com o pai e a mãe. E cadê o social? Aí entra numa escola, entra numa educação infantil, onde tem outros colegas com outras demandas, com outras características, e a gente vai aprendendo. Observe que tem muitas crianças que não falam até entrar na escola. Quando entra na escola, começa a aprender a falar. A gente aprende novas palavras com os nossos colegas, com os nossos professores, no espaço escolar. A gente aprende a respeitar o espaço do outro. A gente aprende tanta coisa na escola que vai além do pedagógico, né? A gente aprende a se socializar, a brincar. A gente aprende regras o tempo inteiro também. A gente aprende conteúdos. A escola é um espaço muito rico, muito rico.
É engraçado também, estava vendo um outro vídeo, agora no Instagram, de Sim. um blogueiro autista, ele Uhum. se despediu uns 2 anos atrás, e ele recebeu uma carta de uma criança que tem lá seus 12, 13 anos, e ele falou, a criança relatou na carta da dificuldade que ele tem em fazer amizades dentro do colégio. Uhum. Isso também eu vi uma matéria que me tocou bastante há uns 2 anos atrás, de uma criança no 6º ano falando da mesma dificuldade. Então, a importância da escola nesse sentido é fundamental na Com formação do certeza. ser humano e na vivência Com das certeza. diferenças. Com Porque certeza. a sociedade é isso, é a diversidade em si. Exato. Está terminando, foi papum aqui, foi rápido o nosso Nossa, papo, já foi bem rápido e mesmo. eu queria que você desse uma sugestão de algum material para as pessoas pesquisarem a respeito, né? Gustavo, eu vou te trazer uma contraproposta. Você me disse se aceita. Porque é aquela história. Os autistas, eles são muito diferentes um do outro, né? Se você quisesse, assim, me dá um material sobre deficiência intelectual, eu acho que seria mais fácil. Porque eles são mais parecidos. Iguais nunca. Sempre há a subjetividade, a individualidade, a personalidade de cada um. Mas os autistas são muito diferentes, tanto que o nome é espectro, porque eles estão dentro daquele espectro, né? Uns transitando, saindo, entrando. Há teorias que acreditem, que defendem que a criança pode sair do espectro. Então, a sugestão que eu deixo é que a pessoa busque comigo lá, mande um direct, que eu mando o material, narre um pouco, né? Meu filho, ele é verbal, tá com dificuldade sei lá, em aprender a ler. E aí eu penso no material mais individualizado, não tem problema nenhum. Pode me chamar no direct, que eu trago. Ana, eu só quero aprender mais sobre autismo. Tenho também artigos aqui com conceitos, características, teorias, nas 2 linhas, psicanálise comportamental. Eu acho que a gente tem que sempre estar buscando tudo para saber onde que a gente se encaixa, o que a gente vai defender. Mas para isso a gente precisa estudar, né? Então eu deixo essa sugestão. O que é que você acha? Acho interessante. Acho que é fundamental as pessoas te procurarem também, procurarem a gente para poder Sim, depois passar essas dúvidas para você, sim, ou essa necessidade de ter algum livro. Existem diversos livros, diversos artigos. Hoje você tem uma gama de conhecimentos muito maior do que se tinha 20, 30 anos atrás, com quando certeza. os estudos eram muito incipientes, eram muito experimentais, e Uhum, hoje você está vendo as coisas na prática. E hoje você tem muito material, tem muita fonte de pesquisa, mesmo tendo essas deficiências, a academia tendo esse probleminha ainda de não abertura uhum, para esse processo, mas uhum. mesmo assim tem muita gente procurando e muita gente disponibilizando essa formação. E Sim, até porque passa pela questão prática. uhum. Verdade. Então, assim, eu estou disponível, Gustavo. Se forem buscar contigo alguma dúvida, se forem pedir alguma sugestão, você pode também, se alguém preferir o anonimato, né? Você pode me passar, olha, Ana, estou com uma pessoa nessa situação e ela está pedindo indicação de atividades práticas para essa pandemia, para desenvolver a coordenação motora fina. Então, a gente aí elabora, traz um material mais personalizado, entende, Gustavo? De acordo com a necessidade da criança, né? Do que, na verdade, do que vocês vão trazer sobre a criança. É o seu olhar sobre a criança, não o meu. O meu a gente pode entrar também em um outro assunto, né? Eu posso também avaliar e sentir, perceber, eu faço esse trabalho já, mas a gente pode tentar chegar indicar leituras, indicar livros, nunca é demais, né? Essa semana Elias, ele estava até aí, me pediu dicas de leitura e eu mandei um monte de referências, de livros, de artigos, então eu estou bem aberta a isso, sempre que vocês precisarem. Certo, certo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos, quem está seguindo a gente, quem está acompanhando essa live até agora.
eu deixo a mensagem de amor, de empatia. Vamos olhar o outro enquanto como um sujeito, como uma pessoa que precisa desse olhar, que precisa de você, precisa da sua ajuda. Vamos nos colocar no lugar dessa pessoa, né? Eu acho que a palavra de ordem é empatia. Vamos quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a perceber melhor por que que aquela pessoa faz isso, por que que sei lá, por que que ela tem aversão a... Sei, às vezes aconteceu alguma coisa na vida passada dessa pessoa e hoje ela está vivendo as consequências disso. Então, vamos entender quem é o outro, vamos buscar acolher esse outro, nos colocar no lugar do outro. Acho que essa mensagem, a minha mensagem é muito nesse sentido, de respeito, de empatia, de humanidade, de acreditar, de não desistir, de buscar rede de apoios, de fraquejar também. Ontem falamos disso também. É importante que a gente viva os sentimentos que aparecem na nossa vida. A vida não é só alegria, não é só... essa semana me perguntaram, e aí, como é que você tá? Eu falei, olha, eu tô bem. Mas tem momentos que não, tem momentos que a gente fica ansioso, tem momentos que eu digo, hoje eu não tenho condição de dar aula, eu não tô legal, essa pandemia tá mexendo com todo mundo mesmo, e nós precisamos nos respeitar. Tem quando a gente entra no avião, vai fazer uma viagem de avião, a aeromoça, ela dá as instruções de segurança e ela fala o quê? Máquinas de oxigênio cairão, né, sobre suas cabeças e tal. Primeiro coloque a máscara em você, para depois colocar em quem está do seu lado. Seja seu filho, seja uma criança, seja um adulto, seja quem for. Nós precisamos primeiro cuidar da gente para poder ajudar o outro. Então, se respeitem, se cuidem, respeitem o próximo também, cuidem do próximo também, porque não faz sentido a gente estar aqui nessa vida se não for para viver pelo outro, né? Se não for pelo outro. Então, minha mensagem é nesse sentido. Então, o recado está dado. A gente finaliza aqui essa live. Eu quero agradecer, viu, Gustavo? Muito obrigada pelo convite. Agradecendo a Iana por esse tempinho aqui, que foi ótimo. Muito rico. Foi e sim. A gente se despede de vocês aqui. Na próxima semana, amanhã a gente tem mais uma live. As lives estão bem interessantes, viu? Eu tenho acompanhado. Tá bombando aqui. Esperem até amanhã e a gente se vê. Ok, Gustavo, muito obrigada, viu? Obrigada a todos que vieram. Certo. Boa noite. Boa noite.